falar de mercado de trabalho? Pois é, o mercado de trabalho está necessitando o quê? De mão de obra especializada. E não é só um setor, não, são vários setores. Olha só, uma pesquisa realizada apontou que 73% das empresas aqui no Brasil não têm equipes dedicadas ao desenvolvimento de inteligência artificial, o IA. Enquanto somente 23% já capacitaram profissionais para o uso dessa tecnologia. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje com o professor Igor Natal, que está aqui comigo. Por favor, professor, fica à vontade. Olá, tudo bem? Tarde. Obrigada por ter vindo. Pode sentar aqui. Agradecer também ao pessoal da Unicesumar que acompanhou o professor que está ali no fundo assistindo a gente, né, professor? Isso mesmo. E aí, olha só que bacana. A gente estava conversando nos bastidores e eu ainda falei pro professor. Professor, a gente fala de inteligência artificial, mas ninguém sabe o que é a inteligência artificial, né? E ainda nós falamos assim, Kelly, às vezes as pessoas usam e nem sabem que está usando a inteligência artificial, né, professor? Isso mesmo. A inteligência artificial, hoje, ela está na mão de todos nós, principalmente com o uso dos smartphones. Os smartphones potencializaram a inteligência artificial. Hoje, se você usa o celular para mandar mensagens, provavelmente você já usou a inteligência artificial. Em que sentido? Aquele corretor ortográfico, né? Nós acabamos escrevendo errado, né? Isso é comum, E de vez em quando ele também erra, esse danadinho. Ele erra bastante também, Isso só mostra o seguinte, que a inteligência artificial também é pensada pela inteligência humana. Humanos erram, então a máquina também vai errar. Obviamente que a inteligência artificial tem um viés de errar menos do que os humanos. Trazer isso de uma forma um pouco mais consistente do que um humano pode fazer. Então, aquele corretor ortográfico que você usa, aquilo ali tenta trazer para você a melhor forma de você escrever textos, que são textos mais corretos. Então, isso daí é bastante significativo. Mas, obviamente, que a IA não está só ali. A IA está no nosso dia a dia. Se você vai em algum lugar que tem uma porta automática, aquela porta automática tem inteligência artificial também ali naquilo, né? Como é que ela sabe que tem uma pessoa chegando e vai abrir a porta? Será que tem uma pessoa ali que fica lendo aquelas informações o tempo inteiro? Obviamente que não. Obviamente que tem um sistema ali por trás que consegue fazer todo esse processo. Então, a IA está no nosso dia a dia. E a IA tem uma outra área da computação que está diretamente ligada, que se chama computação ubíqua, que é a computação transparente, é a computação que está no nosso dia a dia sem a gente perceber. E essas portas eletrônicas são um exemplo clássico disso. Que bacana. Né? A gente nem imagina ali. Você passa 1000 vezes numa porta e nem imagina que tem um computador por trás, que tem algo sendo realizado. Já é uma coisa tão automática, tão comum que a gente não se pega para pensar. Só que para fazer todo esse sistema de abrir e fechar esse sensor, a gente precisa de pessoas, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que faz com que essa inteligência artificial funcione. E cadê essas pessoas, professor? Isso o mercado está procurando bastante, né? Então, existe uma mão de obra muito escassa, não só na inteligência artificial, mas na área tecnológica como um todo. Então, o mercado demanda muitos profissionais. Uma pesquisa recente do Google falou que no Brasil, de 2021 a 2025, iriam se formar cerca de 50 mil profissionais de tecnologia, sendo que a demanda nos 5 anos seriam de 800 mil. Ou seja, a gente consegue perceber uma defasagem de pelo menos 500 mil profissionais ali para atuarem nessa área. Mas o que é importante, né? Essa área, ela oportuniza pessoas que, mesmo não tendo uma formação, consigam trabalhar, consigam atuar, né, dentro dessa área. E o mais importante, a inteligência artificial, apesar de hoje estar dentro da computação, ela engloba diversas outras áreas. Hoje a gente tem engenheiros trabalhando com IA, temos arquitetos, temos advogados. Todo mundo ali está englobando a IA no seu dia a dia e, principalmente, né, ajudando no desenvolvimento dessa tecnologia que eu digo e afirmo, não só por ser um pesquisador da área, que vai estar aí cada vez mais dentro da nossa sociedade. Eu acho bacana, assim, que quando a gente fala nesse assunto, a hora que eu comecei a conversar com o professor ali, você sabe o que veio na cabeça? O desenho dos Jetsons.
Sim. Não é? Que tem aqueles pessoal que anda de aviãozinho e tal. E querendo ou não, já tem esses aviãozinhos andando por aí sozinho, gente, né? Aí você vai aí nas lavouras, tem o tal do, como que é, o drone? E o drone vai, escaneia, às vezes até passa veneno. Então, assim, é um futuro que já está perto da gente. Mas o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que não precisa ter um curso superior para você se qualificar nessa tecnologia. Então, você pode fazer aqueles cursos de capacitação? Existem, obviamente, os cursos superiores seriam a forma adequada, mais adequada para um aprendizado mais amplo, né, da área, assim, porque é uma área que engloba várias outras áreas, né? Entender e desenvolver inteligência artificial não é só saber computação, é saber computação, saber programação, saber matemática, saber engenharia. Então, junta um conjunto de áreas ali que podem atuar dentro da inteligência artificial e dentro desse desenvolvimento. Mas, obviamente, que hoje, pelas tendências de mercado, existem cursos que são mais rápidos também, né? Mas eu sempre indico, né, por ser pesquisador, eu sempre indico que, se tiverem a possibilidade, façam cursos superiores, façam cursos que vão ampliar a sua visão de mundo dentro da inteligência artificial. Então, a minha dica principal não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que as pessoas vão simplesmente falar, tem que saber muita matemática para isso. Professor, a hora que o senhor começou a falar matemática no negócio, aquilo eu fui fazendo assim já. Ai, meu Deus do céu, meu cérebro já foi fazendo assim, ó. Porque, querendo ou não, tem... Ai, cansa. Sim, mas a gente pode trabalhar além da matemática. Sim. Existem formas de trabalhar além da matemática. Por exemplo, como a inteligência vai ser raciocinada? Como eu vou modelar o tipo de problema que eu quero resolver? Né? Então, tudo isso é independente de matemática. A matemática, obviamente, está na base, né, por ser da computação, e, obviamente, que isso faz também sentido, né, da gente estudar. Mas tem muitas áreas que a gente pode trabalhar com inteligência artificial sem nem tocar numa fórmula matemática ou nem tocar em números ali para estar resolvendo. E aí eu lhe pergunto, professor, porque o professor é um pesquisador, um estudioso, está em sala de aula. E a gente, por exemplo, a Unicesumar Humanos tem vários cursos, mas por que ainda as pessoas não procuram? O que está faltando ainda para, talvez, balancear essa procura da demanda, né? Porque, igual, são 500 mil, 50 mil, então tem a balança não está muito... Está muito desnivelada, desproporcional. Né? A principal questão, eu acredito que muita gente ainda tem medo das disciplinas que vão enfrentar. Uma pessoa olha lá o curso e quais disciplinas oferece, ela pode até não estar muito centralizada e ter o entendimento completo do que são as disciplinas. Então, acho que isso daí precisa se popularizar um pouco mais. Quando você vê um curso de aprendizagem de máquina, de machine learning, de ciência de dados, você vê muitas palavras técnicas ali. E, realmente, se você for lá na internet procurar, você vai assustar, porque vai aparecer fórmulas matemáticas absurdas. Mas é importante entender que a gente aprende da base. A gente não vai pegar no primeiro dia de aula, vai resolver teoremas gigantescos, né? A gente vai começar ali numa base, né, para poder ir avançando e chegar a modelos bastante consistentes de inteligência artificial. Eu acho que tem esse paradigma, né, que as pessoas ficam ali, é muita matemática, eu não vou dar conta. E isso daí acaba afastando algumas pessoas que não tiveram um ensino tão bom de matemática ou que não conseguiram aproveitar da melhor forma possível o ensino, né? E ali, falando da Unicesumar, a Unicesumar, dentro dos cursos dela, ela oferece cursos de nivelamento. Então, se você não teve uma boa participação em cursos do ensino médio, matemática, química, física, então lá dentro dos recursos tem um reforço ali para que você não fique atrás, né? Que você consiga acompanhar junto com qualquer outro aluno. E eu tenho uma outra pergunta, porque eu sei que tem muita gente assistindo a gente que né, pessoas mais experientes, né? Tem idade para começar ou não? Basta ter vontade e vamos que vamos? Essa é uma pergunta bastante comum, né? Sim, muitas pessoas chegam para mim, quero mudar de profissão, será que a IA será que eu consigo entrar no mundo da IA? Bom, pessoal, não tem limite de idade, certo? A IA está aí para qualquer pessoa que queira utilizar.
né, queira utilizar, queira desenvolver. Então, a IA pode ser abrangente para qualquer tipo de público. Nós temos diversos projetos que, eu não sei nem como mexer no computador, não sei nem como ligar o computador. Então, nós temos projetos que pegam desde esse início, né? Como mexer no computador, como ligar, como interagir com o computador, até chegar no momento ali que você vai conseguir desenvolver algo com aquele computador. Então, não tem idade. Na verdade, eu sempre falo que a limitação é nossa, né? Nós colocamos essa limitação. Se eu tenho 50, 60, 70 anos, isso é uma limitação que nós mesmos nos colocamos. E se a gente virar a chavinha e falar, não, essa limitação é minha, eu quero aprender isso, realmente a força de vontade é o que realmente conta. E lá no curso, professor, assim, tem alguém... A gente, por exemplo, igual o professor acabou de falar, que você tem que montar o IA conforme a necessidade. Lá também trabalha com um projeto para desenvolver outras coisas novas, assim? Sim, sim. Também, né? Nós temos muitos projetos voltados, né, para desenvolvimento de ferramentas, né, mas principalmente desenvolvimento para a área educacional. Então, nós estamos numa empresa da área da educação e a gente recebe muito fomento, né, muitos recursos de pesquisa para pesquisas, né, voltadas para a inteligência artificial aplicada à educação, seja para educação à distância, para educação presencial, para melhoria de processo, para melhoria de didática. Então, nós temos diversos projetos voltados para esse tipo de situação. Inclusive, eu faço parte do programa interdisciplinar de gestão do conhecimento e dentro desse programa nós temos uma linha de educação em que a gente tem diversas pesquisas que são voltadas para essa área, né? Para melhoria de processos, para estipular casos de evasão de alunos. Então, a gente está tendo ali um olhar... Essa evasão de aluno ninguém vai gostar, não. Não, você negócio de... Mas é justamente para a gente criar políticas para melhorar a situação, para que os alunos não saiam, O senhor para com isso, porque eles ficam no botequinho ali, que eu esqueci o nome da avenida. Eles gostam, deixa eles, professor. Espero que ajude eles a frequentar mais as aulas também. Mas é tão gostosa essa fase, né? É tão bom. Sim. E igual o professor falou, não tem idade. E esse é um mercado que realmente está crescendo muito. Então você que está me assistindo, tem vontade de trocar de carreira, quer fazer essa mudança, essa transformação na sua vida, que tal essa não seja a área que você tenha que partir? Não é mesmo? Professor, obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo, tá? Até logo. Tá, é um prazer. Tá com a mão gelada, professor? Não tá nervoso? Nem parece que some um monte de gente na sala de aula. Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá?